Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta quinta-feira, dia 11 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever aqui no canal de forma gratuita, passando o mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltovieira.com. Depois é só se inscrever no canal gratuitamente. Essa é uma das formas, existem outras formas de se inscrever no canal. Além disso, para que você possa receber as recomendações de compra e venda no decorrer do pregão e informações relevantes também no seu celular ou no seu desktop, clica aqui no card que está aparecendo para você e na sequência siga os procedimentos, solicite receber essas recomendações para testar aí gratuitamente o serviço de recomendações chamado Fique de Olho durante um determinado período. Olhando aqui para o Ibovespa, eu vou falar nessa videoanálise sobre Ibovespa, futuros mini índice mini dólar, PETR4, Vale 3, Embri 3, TRPL 4, BRCR 6, ITSA 4, BRAP 4, USIN 5 e LAME 4. Ibovespa queda de 0,91%, terminando a semana ainda com alta de 0,73%. No gráfico diário a tendência é de alta, no curto prazo a tendência é de alta, só que está dentro de um processo de correção, de movimentação de baixa, onde vai ter suporte aqui junto da média, junto aqui daquela região que eu já citei, 82.321 a 82.176. Abaixo disso, 81.792 a 81.434. E depois, 80 mil pontos são suportes mais próximos para o índice Bovespa. Aqui pelo gráfico diário, a resistência mais próxima, 86 mil pontos, e mais acima, 87.333. Pelo gráfico semanal, deixou um candle de reversão bem ruim, vou colocar até do lado de cá. Bem ruim esse candle, chamado de estrela cadente ou shooting star. Isso respeitando zona de resistência aqui, várias resistências do gráfico semanal. 84.400 e 83 mil pontos, respeitou bastante esse patamar. Perda da mínima desta semana localizada em 82.324. Confirma esse padrão de reversão e aumenta a chance de se ter um movimento de baixa no gráfico semanal depois de um movimento de subida. A tendência é de alta no médio prazo e essa região de topo anterior tende a funcionar como um patamar de suporte agora para o índice Bovespa, que é a região que eu já citei no gráfico diário, 81.792 a 81.434. Partindo agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, dê um joinha, desde já agradeço sua valiosa audiência. Pelo gráfico 60 minutos, tivemos aqui o mini índice fechando aqui dentro de uma tendência de baixa e fechando aqui para cima, no fundo. Se o índice voltar a trabalhar acima da média móvel exponencial de 13 períodos no gráfico de 60 minutos, você já está aqui acima dos 83.550. Se voltar para cima de 83.836, enfim, confirmou esse movimento de subida no dia 60, mais para compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos, enfim, buscando operações de day trade no mini índice acima dessa região. Melhor ainda, se abrir subindo, respeitando aí essa região de 83.605, que é o fechamento do pregão de hoje, como um patamar de suporte para compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no mini índice. Resistência acima desse patamar é só lá na faixa de 84.755, isso pelo gráfico de 60 minutos, e acima disso 84.985. Patamar de suporte para o índice na faixa de 82.910 até 82.630. Essa região aqui de fundo anterior, que inclusive tem aqui um gap que foi testado no pregão de hoje, gap de alta aqui na faixa de 82.780. Se o índice bate aqui, abre caindo, volta para baixo, gerando sinalização de baixo no dia 60, pode trazer oportunidade justamente para ponta vendedora através de topo descendente abaixo de 83.550 a 83.605. Enfim, teria que gerar topo descendente no G10 ou no G5 abaixo dessa região aqui de fechamento e de fundo anterior, porque a tendência ainda é de baixo, seria mais interessante para isso. Se abre caindo de maneira mais forte ainda, topo descendente, pivô de baixo no gráfico de 5, 10 minutos, fica ainda mais interessante para se trabalhar na venda no mini índice. No dólar, no pregão de hoje, no dólar, a gente teve um dia de alta, o dólar fechando muito próximo da máxima do dia, dando indício de se ter uma correção, fazendo aqui um engolfo de alta, enfim, um ativo mais de forma lateral nesse momento, que é uma correção um pouco mais no tempo, mas ainda com espaço para se ter uma correção um pouco maior. O principal nível de resistência para o dólar, 3.844, que é o gap de baixa do início dessa semana, uma semana mais curta devido ao feriado desta sexta-feira. Se olharmos aqui para o gráfico 60 minutos, a tendência é de alta. Logo, enquanto se mantiver dessa forma, fica mais para comprar fundo ascendente e pivô de alta no gráfico de 10, 5 minutos. Voltou para baixo dessa região, abriu aqui caindo, veio aqui para baixo desse nível de
3.766 ficaria mais para se trabalhar na ponta vendedora através de topo descendente abaixo desse valor. Seria mais interessante abaixo desse valor. Topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10, 5 minutos. Então, enquanto estiver dentro desse movimento de subida, enquanto não gerar sinalização para baixo, mais para a ponta compradora. Outra forma de ponta vendedora, subir um pouco mais. Se aproximou da zona de resistência aqui, que é de 3.830 até 3.844. Aí, dentro dessa faixa que gerou sinalização de baixo num gráfico intraday, 30 ou 60, aí volta a ficar um pouco mais interessante para trabalhar na ponta vendedora de day trade. PTR4 no pregão de hoje, queda de 2,92%, ativo apontando um pouco mais ainda para baixo, para testar suportes aqui imediatos na faixa dos R$ 24,59 e depois na faixa dos R$ 23,80 a R$ 23,96 a R$ 23,80. Abaixo disso teria outro aqui, um fundinho, leve fundo na faixa dos R$ 23,21. A ação, a gente tinha uma operação na ponta vendedora, que o stop já tinha sido reposicionado aqui para cima em R$ 26,21, só que ela abriu aqui com gap de alta e acionou a nossa saída logo na abertura do pregão. Então essa operação da PTR4 de venda trouxe aqui uma perda de 1,07% e isso representou uma redução de 0,11% do capital total, ou seja, foi um stop parcial, o stop estava lá mais acima, o stop completo estava mais lá acima na PTR4. A ação com esse candle forte de baixo, como eu já disse, tem uma probabilidade maior de queda, eu não vejo ainda um cenário. O cenário é interessante para compra, mas ainda não vejo um sinal ou um local mais interessante para compra já de imediato na PTR4 neste momento. Na Vale 3, só mencionando aqui em relação a Petro no G60, gerou assim um forte topo, até que cheguei a comentar isso na live. A Petro tinha perguntado para mim sobre compra na Petro durante a primeira hora de pregão, não via para compra, por mais que eu tivesse acionado um stop, não via a ação para compra e se fechasse abaixo da média móvel de 13 períodos de G60, seria mais para venda. Infelizmente, depois da live, aqui eu saí da live, em sequência eu já entrei na reunião e só saí depois do fechamento do pregão. Enfim, eu não consegui acompanhar o pregão nesta tarde de quinta-feira, porque essa era realmente uma operação pelo G60 bem interessante a ser feita. Topo descendente, fechamento ali abaixo da média de 13, interessante para entrada no gráfico 60 minutos. Vale 3, um pregão de hoje, candle de indefinição, 1,06%. Deixa eu só voltar aqui na Petro, mencionar que ela fechou em alta na semana com alta de 5,55%. Testou a zona de resistência lá de um topo anterior, está dentro de uma tendência de alta não só no gráfico diário, como também no gráfico semanal, ativo alinhado para cima no semanal, mensal e diário, só que para compra de swing trade, mais interessante, um pouco mais abaixo para se ter uma melhor relação risco-ganho. Para position trade, melhor ou ela lateraliza pelo semanal ou faz um movimento de baixo no gráfico semanal para se buscar a entrada de fundo ascendente semanal. Enfim, o ativo, se perder a mínima dessa semana 25,06, aumenta a chance de ter uma correção um pouco maior aqui no gráfico semanal da Petro. Suporte mais próximo da Petro seria na faixa dos R$ 21,50 ali pelo gráfico semanal. Vale 3, então, essa alta de 1,06% deixou um candle de indefinição aqui nessa região. Então, enquanto estiver aqui basicamente dentro dessa região, não vejo entrada no ativo. Acima dos 58,80 ficaria muito mais para a ponta compradora. Acima da média móvel de 13 períodos, que está em 57,89, já valeria a possibilidade de compra, até mesmo pelo gráfico de 60 minutos na Vale. Perda da mínima aqui do pregão de hoje localizada em 55,62. Aumenta a chance de vir um pouco mais para baixo e aqui mais abaixo, aí sim eu volto a pensar um pouco mais na compra, visto que no gráfico diário a tendência é de baixo, de curto prazo. Então, ser um pouco mais cauteloso aí para a entrada na ponta compradora em cima do ativo. No semanal a ação terminou com queda de 1,76%, se aproximando de uma região ali de topo anterior, uma região ali na faixa dos R$ 55,37. A mínima dessa semana é 55,26, já até testou essa região. Enfim, quanto mais dentro tiver desse patamar, mais interessante ficaria para arriscar uma compra contra a tendência do gráfico diário, mas a favor de uma tendência do gráfico semanal. Por isso, apoiaria um pouco mais buscar essa entrada na ponta compradora em cima de Vale 3. Embraer, no pregão de hoje, queda de 2,69%. Eu recomendei venda no ativo. Fechamento dessa hora de pregão aqui, uma hora de pregão que gerou engolfo de baixa. A recomendação foi executada, veio aqui em cima, bateu na média e gerou uma forte queda, já gerando mais do que uma relação risco-ganho de 1 para 1. Então, por esse motivo, o stop já foi reposicionado aqui para o nível de não sair mais perdendo na faixa dos R$ 18,70.
Passando os dados dessa entrada da Embre 3, a entrada foi em 18,78 com stop em R$ 19,15, já reposicionado para 18,70, abaixo do nosso preço de entrada, e objetivo em R$ 18,23, risco de 1,95%, a ação fechou em 18,45, alocando 13% do capital total nessa recomendação. É um ativo que está com viés de baixa, o sinal de baixa foi em cima de fundos anteriores, enfim, eu cheguei a mencionar os motivos aí da entrada na primeira hora de pregão, no giro da primeira hora de pregão, a live que a gente faz às 10h45, todos os pregões. TRPL4, operação de compra, recomendação de compra com essa sinalização de alta aqui no gráfico de 60 minutos, sinalização relevante de alta. Essa compra aqui da ação não evoluiu, veio aqui para baixo, fechou, mencionei, se fechar abaixo da média móvel de 13 períodos e principalmente abaixo de R$ 61,58, 57, 58 centavos, seria a saída dessa posição. Então ela fechou abaixo, encerramento da posição comprada no ativo. Essa operação trouxe aqui uma perda de 1,16% e no capital total isso representou uma redução de 0,17% na operação, ou seja, uma operação mais curta aí na TRPL4, mas continua sendo um ativo para ficar atento na ponta compradora no decorrer da próxima semana, no sentido de buscar a operação de fundo ali, compra de fundo ascendente a favor da tendência de alta, dentro desse longo movimento de subida. BRCR6, seguimos na ponta vendedora, ativo fechou aqui menos 0,11%, basicamente estável, stop reposicionado para R$ 18,36, acima da máxima do pregão de hoje, o stop aí de proteção. Seguimos no papel, chegou próximo do objetivo, o objetivo está mais para baixo ainda, R$ 17,41, ela precisa escorregar um pouco mais, vir para fechar esse gap aqui na faixa 17,27 para buscar o objetivo da nossa venda. ITSA4, ativo aqui fechou com queda de 0,56%. Então mencionando aqui alguns papéis onde aqui nós temos aqui nesse caso uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes e igual ao TRPL4 e agora dentro de um processo de correção. Dentro dessa correção, quanto maior for ampliar esse movimento, pelo menos mais uns 2 pregões seria interessante, testar aqui a média, testar a zona de suporte por volta dos 10,53 até um patamar de R$ 10,40. Quanto mais dentro que ela tiver, mais interessante seria para a compra de fundo ascendente no papel, na expectativa de movimentação para cima, de manutenção dessa tendência de alta. Então seria um ativo para ficar aí no radar no decorrer da próxima semana. Assim como a Vale 3, a BRAP4 ela está dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Só que ampliando um pouco mais essa queda, como a tendência é de alta lá no gráfico semanal, ela se aproximaria de uma zona de suporte proporcionada por 2 topos anteriores que eram resistência, que é essa região aqui, ó, em torno de R$ 32,58. Então, ela se aproximando dessa região, avaliaria, logicamente, assim como Vale 3, a possibilidade de uma compra aqui de um fundo, apesar de ser contra a tendência, na expectativa de que ela pode gerar um sinal de manutenção da tendência de alta no gráfico semanal e iniciar um novo processo de subida. Então seria mais um ativo para monitorar na próxima semana. Lame 4 da mesma forma, o gráfico diário da Lame 4, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, vem no processo de correção, ainda não entraria comprando, ficaria mais atento se ela escorregar um pouco mais aqui para baixo, testando a média móvel de 13 períodos e ali o limite se sustentar acima dos R$ 16,22. Então, essa faixa de preço, quanto mais ela se sustentar aqui, gerar sinalização de alta, mais me interessaria para arriscar uma compra aí de fundo ascendente de swing trade no gráfico diário desse ativo. E por último aqui os Minas. Os Minas no pregão de hoje terminou o dia aqui com queda de 0,43, alta de 0,43%, está dentro de uma tendência de alta. Também fico de olho no papel na próxima semana. Teria que também ter algo mais para baixo para buscar uma compra de imediato na Uzi Minas, para entrar comprando para swing trade esse papel. O ideal é que venha testar a região ali dos R$ 9,00, patamar de suporte no ativo, e abaixo desse patamar outro suporte para essa ação ficaria no gap junto com o topo anterior 8,65 até 8,50. Então são suportes nesse ativo que podem ser testados na próxima semana e aí uma sinalização de alta ficaria bem antenado para a ponta compradora na ação. Então é isso, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente feriadão e até segunda-feira.